Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. O marco regulatório do transporte rodoviário desenrosca o mercado e a ABRAT anuncia 2,5 bi de investimentos para o ano. Fala a porta-voz Letícia Pineschi. Alguns projetos que estavam bloqueados, aguardando esse marco regulatório, essa publicação, para que nós, de fato, pudéssemos iniciar e startar todo esse processo de melhoria no transporte de passageiros no país. O transporte urbano de Belo Horizonte ganhou um sistema de subsídio inteligente que resolve alguns problemas, mas o secretário André Dantas, do CEMOP, diz que não tem solução mágica para tudo na mobilidade. Você não vira a chave. Não é colocando 10 mil ônibus novos em Belo Horizonte que nós vamos resolver. Não é trocando a matriz energética, pintando faixa exclusiva para tudo quanto é lado que nós vamos resolver tudo. Não vai acontecer. Isso é um processo gradual. A gente tem repetido aqui que a eletrificação não é a solução única para a descarbonização. Agora vamos ouvir isso de novo e com o sotaque italiano de Paolo Guidetti, vice-presidente da SPAL, a mega empresa mundial especializada em ventilação. Questo dipende, è una decisão non solamente tecnologica, ma è una decisão também política e também de custo. In mia esperienza non esiste un mercato che decide unicamente para elétrico ou puramente para hidrogênio. Na nossa seção Mulheres no Transporte, Carisa Ribeiro, do BID, aponta que ninguém faz nada sozinho e ter os homens como aliados é bom para todas as partes envolvidas. Eu acho que a gente lutou e chegou com apoio de homens e mulheres. Então, você ter homens que entendam esse processo e junto com a gente consiga trabalhar para que eles possam crescer e nós também, isso é fundamental. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte. Um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A maior parte do PIB do transporte rodoviário de passageiros, que faz parte da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, estava pronta para fazer investimentos de longo e médio prazo, mas estavam escaldados com o novo marco regulatório que estava para sair. As dúvidas acabaram no dia 26 de dezembro passado, quando o Diário Oficial publicou a nova regulamentação do TRIP, o Transporte Interestadual de Passageiros. E de lá para cá, as associadas da ABRAT se mexeram a ponto de anunciar, logo antes do Carnaval, as boas novas. Vão investir mais de 2,5 bilhões de reais em 2024. Com a palavra, a porta-voz da ABRAT, Letícia Pineschi. Havia uma expectativa muito grande das empresas, dos investidores do setor, com relação à segurança jurídica dos contratos para possibilitar novos investimentos, investimentos de longo prazo, investimentos de médio prazo no setor rodoviário de passageiros. Alguns projetos que estavam bloqueados, aguardando esse marco regulatório, essa publicação, para que nós, de fato, pudéssemos iniciar e startar todo esse processo de melhoria no transporte de passageiros no país. Com a aprovação do marco regulatório do TRIP, o setor se sentiu seguro para colocar a mão no bolso. Agora, parte desses 2,5 bilhões de reais em investimentos anunciados pela ABRAT já está em contratos firmados com fabricantes de chassis e de carrocerias para atualizar ou ampliar as frotas. Mais ônibus, mais linhas para o passageiro e mais empregos para quem trabalha no transporte. Mas Letícia Pineschi, porta-voz da entidade, avisa que há outros projetos a serem concretizados.
muitos projetos, como novas gerações de aplicativos para o monitoramento de demanda, todos os projetos de aplicação de revenue management, análise de concorrência, tecnologia para tornar as demandas mais previsíveis e um planejamento mais eficaz, de modo que as empresas, inclusive, possam oferecer mais preços competitivos, formação de profissionais, enfim, uma gama de projetos que vão evitar, por um lado, o desperdício de recurso e tornar as operações até mesmo mais ecológicas, mas também possibilitar uma expansão no mercado rodoviário de passageiros em qualidade e em eficiência. É a tal da segurança jurídica que os empresários tanto falam, mostrando a sua importância na prática. E olha, de todos os setores da economia, hein? As empresas, os investidores e até o passageiro, no caso do transporte rodoviário, precisam disso. Precisam saber onde estão pisando em termos da lei, tanto nos seus direitos quanto em suas obrigações. Assim, todo mundo se organiza. Além disso, 2,5 bilhões a mais circulando na economia do Brasil é coisa pra gente sempre comemorar. Melhor ainda, quando ele vem para o setor de transporte. Podcast do Transporte. Para o transporte urbano, a pandemia virou uma espécie de freio de arrumação e levou de embrulho o idoso modelo de transporte público bancado pela soma das passagens pagas. O problema agora são as cidades tateando no escuro para achar um modelo novo, mas algumas já viram a luz. Belo Horizonte, por exemplo, estabeleceu um sistema de remuneração permanente e André Dantas, superintendente de mobilidade da cidade, conta como as coisas estão funcionando na capital mineira. Esse modelo de remuneração, ele adota uma remuneração híbrida, tarifa e mais o que nós chamamos de remuneração complementar, que é paga em função do quilômetro rodado. Então nós fizemos o uso do método da NTP para calcular os custos do sistema para 2022. Nós chegamos lá a um valor de 1 bilhão e 400 para manter o sistema de transporte por ônibus Belo Horizonte. E a diferença entre a expectativa de receita tarifária menos esse custo dá a remuneração complementar, que é paga por quilômetro. E aí, desde julho, nós estamos operando com esse sistema que exige um controle quilômetro por quilômetro, segundo por segundo, em termos a viagem ser realizada no itinerário, na hora certa e no veículo especificado corretamente. Segundo números da NTU do ano passado, o Brasil tem 79 sistemas recebendo algum tipo de subsídio, o que significa a cobertura de serviços prestados em 225 cidades. E esse número só aumenta. Mas a política de depender de recursos públicos enfrenta dois desafios. Um é explicar que não se trata de uma dinheirama derramada à vontade na mão dos empresários do setor. O segundo enrosco é a questão da transparência, claro, porque se há verba pública circulando nos ônibus, a sociedade tem mesmo que poder entender e acompanhar os detalhes. E tem um terceiro enrosco, mas que a gente vai deixar para discutir mais para frente em outro podcast. Sabe qual é? Até quando as prefeituras vão aguentar bancar isso sozinhas? André Dantas contou pra gente que em BH eles têm um site dedicado à dupla comunicação e transparência. Transparência para nós é fundamental. No nosso site Mais Ônibus, nós temos lá painéis de controle que mostram que você pode filtrar por dia, por linha, por horário, quanto é que estava programado de quilometragem a ser executada, quanto que foi realizado e quanto que isso se converteu em termos de pagamento da remuneração complementar. Nós temos também quais foram os acréscimos de viagens em função dessa remuneração complementar que nós estamos estabelecendo em função da lei. Nós temos todas as contribuições dos usuários que entram por todos os canais, inclusive um que foi implementado agora, que é via WhatsApp. Então, se a janela do ônibus está quebrada, isso está registrado, foi feita uma adoção. Então, assim, nós estamos muito felizes porque a nossa equipe se dedicou muito a dar esse retorno para a sociedade, num banco de dados que é atualizado constantemente.
André Dantas, superintendente de mobilidade da CEMUB, entende também que eles estão trazendo uma novidade para uma população que está cansada, impaciente por melhorias. Mas ele lembra que a jornada é longa e gradual e que é preciso persistir com convicção. É a primeira vez na história de Belo Horizonte que há um subsídio estruturado, como está agora. Então, é uma novidade. E, obviamente, há uma percepção que tudo muda de um dia para o outro. Então, o histórico que nós temos de deteriorização da mobilidade como um todo, você não vira a chave. Não é colocando 10 mil ônibus novos em Belo Horizonte que nós vamos resolver. Não é trocando a matriz energética, pintando faixa exclusiva para tudo quanto é lado, que nós vamos resolver tudo. Não vai acontecer. Isso é um processo gradual de investimento. Obviamente, ao longo desse tempo todo, houve governos que fizeram investimentos, outros que não fizeram investimento nenhum, né? E no meio do caminho nós temos a pandemia. Então, assim, o processo de comunicação tem que ser intensificado. Temos que falar melhor, falar mais simples. A comunicação exata e constante é um desafio, às vezes esquecido na hora de fazer os projetos. E isso é tão crônico que teve até painel na Arena NTP discutindo o assunto. Porque cada mudança, pequena ou grande, tem que enfrentar não só problemas reais, necessidades de ajustes, mas também conflitos políticos, a lacração na internet, a pressão de quem perdeu alguma mordomia e ainda a desconfiança geral de uma população escaldada por oportunismos. Mas a gente vai acompanhar de perto essas novidades de Belo Horizonte e de outras praças do Brasil. E sempre na torcida de que boas ideias surjam e se provem eficientes no dia a dia. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. No BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Carisa Ribeiro trabalha como especialista em transportes com foco nas PPPs, as parcerias público-privadas. Nossa convidada da coluna Mulheres no Transporte de hoje, Carisa Ribeiro, conta como saiu do norte de Minas até chegar a um PhD em transporte no Japão e acumular muita experiência pelo mundo afora. Filha de uma professora e de um ferroviário, da rede ferroviária no interior de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, eu tive a oportunidade de, através do esporte, de ir para Belo Horizonte e estudar. Sendo engenheira civil, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado no Japão. Depois disso, também trabalhando na área ferroviária e na área de transporte público de passageiros. Termino o meu mestrado e diz, eu tenho que ir para a prática. Tive a oportunidade também de trabalhar na Nova Zelândia e depois fui para a Austrália. E a partir disso eu tive a oportunidade de entrar no banco em 2012, vim do lado público, trabalhei 10 anos na área de mobilidade, então todas essas iniciativas, tudo que está acontecendo são coisas que nós pensamos lá atrás, 2012, 2013, e veio evoluindo, com várias mudanças. A engenheira Carisa Ribeiro tem hoje um papel importante nos projetos de transporte apoiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas ainda acha tempo, energia e compromisso para se aprofundar nas questões da diversidade e inclusão, se dedicando a atuar até como mentora para os profissionais que estão dando os primeiros passos no mercado. Eu acho que pessoas que me ajudaram nesse caminho, homens e mulheres, eu acho muito importante, mas você voltar à raiz e saber de onde que você veio e trabalhar como engenheira, sabendo dessa dificuldade, a gente tem a obrigação, no posição que a gente está, de trazer novas meninas sendo mentoras. Então, nesse sentido também, eu voltei para a academia. Hoje eu faço um trabalho do MBA da PUC, tanto na área de ESG, como também na área de mobilidade, da onde eu vim poder ter a oportunidade de fazer uma mentoria sobre essa história e principalmente tendo reflexo às minhas filhas, isso é muito importante. Porque essa geração ela vem com conhecimento da causa, mas ela vem também com um pouco de angústia, que isso tem que ser quebrado.
Então, a minha mensagem é essa, porque eu acho que a gente lutou e chegou com apoio de homens e mulheres. Mas eu acho que a parceria, porque eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, você ter homens que entendam esse processo e junto com a gente consiga trabalhar para que eles possam crescer e nós também, isso é fundamental. Para Cariza Ribeiro, a fórmula para o avanço da participação da mulher no mercado de trabalho e nas mesas de decisão começa numa parceria que nasce em casa e se espalha pelo estudo, pelo trabalho e pela convivência social. No melhor estilo, a união faz a força. A pessoa tem que ter, sim, capacitação, ela tem que ter oportunidade e parcerias homens e mulheres de todos os gêneros, as raças. Talvez dá certo, talvez aquilo que você está fazendo, mesmo que pregar um prego, vamos fazer juntos? Um segura e outro bate. Muito mais rápido, mais eficiente. Então é isso que eu gosto muito da palavra parceria, isso que eu gosto de sempre deixar, a parceria, porque ela melhora, você ganha com isso. Utópico? Talvez. Mas parece que a cada dia mais e mais gente entra nesse ônibus e nem se afoba para sentar na janelinha. São pessoas como eu, como você, como a Cariza e tantos outros e outras que queremos contribuir para a existência de um mundo mais justo, mais diverso, mais criativo, mais inteligente, mais inclusivo e mais eficiente. A pé ou sobre trilhos e rodas. Podcast do Transporte. Quando Paulo Guidetti fala do que acontece hoje sobre descarbonização do transporte, ele fala com propriedade. É que Guidetti é o vice-presidente da SPAL, empresa italiana há quase 65 anos no mercado, e com foco hoje em ventilação de carros, ônibus, caminhões e muito mais. A SPAL é também parceira de projetos de veículos elétricos a hidrogênio e híbridos em quase todos os cantos do mundo. Na Europa, Japão, Estados Unidos, Índia, China e também aqui no Brasil. Recentemente, eu estive lá na fábrica deles, na cidade de Correggio, entre Modena e Parma, na Emília-Romanha, e conversei com Paulo Guidetti sobre o estado geral e os rumos desta nova fase descarbonizante do transporte. E eu comecei perguntando o que ele acha que vai dar no Brasil: elétrico ou hidrogênio? Questo dipende, è una decisione non solamente tecnologica, ma è una decisione também politica e também de custo. In mia esperienza non esiste un mercato che decide unicamente per elettrico o puramente per idrogeno. Paulo Guidetti, vice-presidente da SPAL, aponta para a falta de infraestrutura no Brasil para alimentar grandes frotas de ônibus elétricos e que a conta de instalar a estrutura de transmissão é salgada. Eu penso que o Brasil tem muita energia, mas não tem a estrutura de transmissão de energia e isso vai custar muito. Personalmente penso que em uma cidade como São Paulo não vejo neste momento um flotista que pode ter 500 ônibus elétricos, mas probabilmente máximo 30, 40, 50 ônibus elétricos, porque senão não vai ter energia necessária para carregar. Já para as cidades brasileiras de pequeno ou médio porte, Paulo Guidetti acha que a saída é empurrar um pouco com a barriga. Outra cidade mais pequena ou muito pequena vão utilizar sistema provavelmente diferente, ou vão continuar com o diesel ou o modelo híbrido. A Índia e a China estão mesmo investindo pesado na descarbonização e espalhando as suas apostas em mais de uma tecnologia. No Brasil, no entanto, estamos deixando seguir solto. Mas Paulo Guidetti garante que a SPAL já está envolvida em projetos e testes com veículos movidos a hidrogênio por aqui. Em Brasil, neste momento, algumas marcas estão já testando produtos SPAL que estão já desenvolvendo hidrogênio e estão já utilizando ventilador e produtos SPAL. Mas neste momento, hidrogênio para o Brasil, temos que esperar 3, 4, 5 anos. Talvez você esteja aí se perguntando como uma fábrica especializada em ventilação está assim tão entranhada nos mais modernos mercados de ônibus elétricos, a hidrogênio ou híbridos em geral. Para começo de conversa, a SPAL atua com ar-condicionado embarcado. Além disso, o motor elétrico e as baterias também esquentam, carecem de ventilação. E como os pacotes elétricos são muito silenciosos, o desafio é fazer com que a ventilação também fique quase inaudível.
Por fim, há aí uma questão de custo. Os ônibus elétricos na China, por exemplo, precisam rodar por uns 8 anos sem ficar quebrando, gerando dor de cabeça e, claro, custos. Então, as empresas estão procurando fornecedores de componentes que segurem o tranco. E aí entra a SPAL, com suas muitas horas de rodagem. Podcast do Transporte. Quanta notícia boa neste episódio! Primeiro, as empresas rodoviárias de passageiros renovando suas frotas, até aumentando. Eu nem sei quanto significa 2,5 bilhões, mas sei que é muito dinheiro. E sei que logo teremos mais ônibus com cheirinho de novo, pra gente riscar esse Brasilzão. Deu até vontade de pegar uma estrada. Mas de volta, achei ótimo a Cariza do BID chamando a atenção para o crescimento da mulher no trabalho, com o apoio também dos homens. É isso, queremos os homens ao nosso lado e não fazendo piadinha besta na roda do cafezinho, dizendo que o mundo tá chato. Se tá para vocês, imagine para nós, a vida toda ouvindo olhar de scanner, aquela coisa. Quando não, uma mãozinha boba. Ai. Eita, ainda bem que o ônibus não tá cheio, senão ainda sofri um encostão maldoso até descer do meu ponto. Não. Fui. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção, sua audição em meu nome, em nome de Admo Bazani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Nossa produção é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, que não desfilou, mas voou pela TV. O texto é de Fátima Mesquita, que maratonou séries, e a edição de áudio é do Lala Moreira, que discoteca, mas não toca marchinhas. Nossa produção, que não se perde no bloco, é composta pela Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. A Meg Vicente resguardou sua maviosa voz para este episódio, como sempre. Assim, se você gostou, faça mais uns cliques e compartilhe, comente, curta, distribua nosso conteúdo, nosso link e nos siga nas mídias sociais. Este seu movimento vai melhorar o transporte. O Podcast do Transporte agradece este empurrãozinho. Até o próximo episódio. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.